E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de Clean Architecture em Python. Na nossa última aula, a gente chegou a implementar, esse nosso caso de uso de User Finder, de buscador de usuários, e a gente definiu esse método find para fazer as nossas ações, principalmente para colocar algumas validações que a gente deseja antes de chegar e buscar o nosso usuário. A gente também fez uma parte aqui de testes unitários, bem tranquilinha, bem rápida, em que a gente só testava o modo correto da nossa função. A gente também mexia um pouco com esse conceito aqui de espiões, para a gente simular aquilo que a gente tem no nosso banco de dados, sem ter que ficar acessando ele toda vez que a gente chamar esse nosso teste, e nós paramos por aqui. Na aula de hoje, a gente vai mexer um pouco nesse nosso método aqui, para trazer um pouco mais de clareza e boas práticas para esse nosso caso de uso. Vamos terminar os testes unitários e mostrar alguns outros modos de testes aqui. Por exemplo, nós não testamos os erros que o nosso projeto pode causar, e assim a gente vai completando essa nossa parte aqui de caso de uso. Antes de mais nada, vou pedir para que você deixe o like aí no vídeo para ajudar a nossa firma, se inscreve aqui no canal para receber mais informações e mais conteúdos, fica atento ao que a gente vai postando durante a semana e vamos lá. Antes da gente passar propriamente aqui, eu quero voltar a nossa discussão a um passo mais atrás, para voltar exatamente nessa estrutura aqui, olha. Eu falei que eu ia usar esse nosso site aqui do Robert Martin, do Uncle Bob, para explicar também o que é a nossa Clean Architecture em si. E o que acontece? Ele, na verdade, vai explicando, nessa imagem aqui, muita gente tem um pouco de dificuldade de entender o que significa esses círculos aqui. Agora a gente já começa a explicar esses círculos a partir do nosso código. Essa parte aqui de entidades, se a gente descer um pouquinho aqui, ele tem um tópico falando sobre o que significa essa camada de entidades nesses nossos círculos aqui. Eu cheguei a traduzir um pedaço, só para a gente entender mesmo. As entidades encapsulam as regras de negócio de toda a empresa. Nota que eles encapsulam. Uma entidade pode ser um objeto com métodos ou pode ser um conjunto de funções e estruturas de dados. Isso daqui, se a gente colocar no nosso projeto como uma espécie de encapsulamento de regras de negócio e também conjunto de funções e estruturas de dados, exatamente aonde nós implementamos o domínio do nosso projeto. Aqui nós temos o modelo de dado que nós estamos trabalhando, que isso daqui é concretizado, é expressado lá na nossa pasta de infra, em que a gente mexe com as entidades do nosso banco. Então, essa estrutura de dados que a gente tem, que a gente deseja no nosso projeto, é exatamente a nossa classe de usuários. E agora, a ideia de funções, como a nossa própria tradução diz, encapsulam regras de negócio, é exatamente o nosso caso de uso presente na pasta domain. Nota que ele está encapsulando essa parte aqui de User Finder. A implementação do nosso User Finder vai ser lá na pasta Data, no nosso caso de uso, no nosso use case. Então, nota que, de acordo com aquilo que está no site aqui do Uncle Bob, essa parte aqui de entidades, ela significa aquilo que são as regras de empresa, as regras necessárias para o nosso projeto existir. E o que nós temos é realmente a expressão do que nós temos no banco e a ação que o nosso projeto faz. Agora, subindo um pouco mais, nós chegamos aqui, olha, nesse círculo vermelho, que diz a respeito dos use cases. Aqui, olha, está escrito como as aplicações das regras de negócio. Também tem um descritivo aqui embaixo, Vou deixar essa leitura
a encargo propriamente sua, mas eu traduzi uma pequena parte aqui para a gente entender. O software nessa camada contém regras de negócio específicas do aplicativo. Ou seja, é aquilo mesmo que a gente vai implementar de regra, né? Ele encapsula e implementa todos os casos de uso do sistema. Então, nós estamos mexendo com essa parte da implementação, as regras que a gente deseja no nosso projeto. Se eu vier aqui, é exatamente o que nós estamos fazendo. A gente está implementando as regras que eu desejo, né, para uma certa funcionalidade do nosso projeto. Então, a gente pode fazer um paralelo dessa nossa pasta aqui de data com aquela camada externa que a gente tem, né, nesse modelo que o próprio Uncle Bob vai mostrando aqui para a gente. Mais para frente, a gente vai começar a implementar essa parte aqui, olha, que são as Interface Adapters, que são os adaptadores de interface. Mas por enquanto, né, vamos colocar esse paralelo que nós estamos mexendo com essa parte aqui de casos de uso e essa parte aqui de entidades. Dito isso, agora sim a gente vai aqui para o nosso projeto. Antes de mais nada, vamos mexer, né, nos nossos testes. Porque o que está acontecendo aqui? A gente tem um único teste que ele é relacionado ao bom comportamento do nosso método aqui. Mas e como é que eu testo, por exemplo, esse tipo de erro aqui, olha? Nota, esse tipo de validação é caso a gente tenha, por exemplo, números, né, que não sejam alfanuméricos, né, no nosso nome. Então, eu posso chegar aqui e definir def test find error in valid name. Vou deixar assim, certo? Vamos fazer uma coisa para agilizar o nosso processo? Eu vou copiar até aqui, olha. Pam, beleza. Eu estou chamando aqui, olha. Deixa eu fechar. Não, vou deixar essa parte aqui. Vou deixar o nosso projeto até aqui, né? Ou seja, eu estou chamando, né, o User Finder com esse nome. Mas vamos colocar, né, 1, 2, 3. Isso aqui tem que dar erro. E nota que se eu chegar aqui, né, estou aqui no meu terminal, deixa eu entrar no meu ambiente virtual. Beleza, ele já está aqui, né? E eu fazer um pytest-s-v src data use cases, né? Tô indo para onde que a gente está nesse nosso user finder aqui. User finder test. Olha o que vai acontecer. Ele vai jogar um erro aqui para a gente na nossa tela. Nota que o primeiro teste ele passou, o segundo ele deu erro, né? E por que deu erro? Justamente porque soltou um erro aqui para a gente. Mas é um erro que nós conhecemos. E tá certo jogar esse tipo de erro aqui para a gente. O que nós vamos fazer aqui para averiguar, né, que isso realmente vai soltar um erro, eu vou fazer do modo mais clássico, né, colocar um try, colocar um catch, perdão, né, minha veia de JavaScript está saindo aqui, vou colocar aqui, olha, except, exception, exception, e vou fazer uma verificação com assert, vou traduzir esse erro aqui para uma string, e eu quero verificar, né, se o meu erro ele vai soltar exatamente nome inválido para a busca. Vou copiar aqui e colar. Beleza? Beleza. Se eu chegar aqui, olha, e testar novamente, beleza, ele vai conseguir passar tranquilamente. Ele viu que o nome é exatamente isso aqui, olha, do meu erro, nome inválido para a busca. Caiu no erro certo que eu queria. Se eu fizer mais algumas coisinhas, olha só, vou colocar esse nosso qualquer coisa aqui e testar novamente. Olha só, nome inválido para a busca é diferente de nome inválido para a busca. Então o teste ele realmente está acontecendo, né? Basta eu tirar essa comparação aqui, colocar com a certa.
E agora tem um problema. Eu quero que esse meu teste aqui, ele seja um teste de validação de nome errada. E do jeito que está aqui, olha, se eu colocar um nome qualquer, um nome que é válido, e colocar aqui, olha, para testar, ele vai passar. Ele não deveria estar passando, né? Isso porque esse método ele foi chamado tranquilamente e depois ele não caiu no meu exception. Eu vou forçar ele cair no meu exception colocando um assert false. Ou seja, eu quero que aqui dentro do meu método o erro seja lançado. Caso ele não seja lançado e passe para cá, eu quero que ele mande esse false aqui falando que na verdade o meu teste deu errado. Olha então como é que vai ficar. Eu vou chegar aqui, né, com um nome totalmente correto. Olha esse meu nome aqui. Ele está correto. Então, ele vai passar dessa validação aqui e não vai ter nenhum problema. Só que eu quero que tenha problema. Vamos lá, mandei aqui. E pronto, ele caiu no false. E aqui, olha, assert false é diferente de nome inválido para a busca. Então, eu quero validar o meu erro. Eu tenho que colocar um nome que esteja errado para que ele caia no meu except. Beleza? E, ok, consegui fazer um teste de um erro em que a gente deseja. Vamos fazer mais um teste de erro? Do mesmo jeito que está aqui, eu vou copiar esse tipo de função de erro aqui, vou colocar aqui embaixo, mas dessa vez, o que eu quero testar? Eu quero testar esse if aqui, olha, nome muito grande para a busca. Então, para eu testar isso daqui, né, eu coloco assim, olha, find error in to long error. Vou colocar desse jeito aqui. Na verdade é long name. Vamos colocar só in long name. Só desse jeito aqui. Nesse caso, eu vou tirar esses números, eu vou fazer com que ele passe tranquilamente, mas que a gente bata no erro porque o meu nome é muito grande para busca. Vou de novo no meu terminal, do jeito que está aqui, e nota que vai dar um erro aqui, olha, porque ele não vai mais dar essa mensagem aqui, ó. Ele tem que dar essa mensagem aqui, olha, nome muito grande para busca. Sem nenhum problema, eu vou chegar aqui, fazer novamente o PyTest. Isso, olha só. Nome inválido para busca, que é o errado. Nome muito grande para busca. Beleza. Vou copiar aqui o erro correto. Vou colocar aqui. Qualquer coisa eu posso copiar aqui no User Finder. E agora, vou rodar tranquilamente, né, o meu teste. Beleza? O último teste que eu gostaria de fazer, de erro, é esse daqui, olha. Esse aqui é um pouco mais complicado da gente fazer. Porque eu vou chamar o nosso select user lá no nosso repositório, né? E ele vai dar um erro caso não tenha usuários, né? E aí ele vai colocar o usuário não encontrado. Corretíssimo. Como que a gente vai simular uma coisa dessas? Porque se eu parar para pensar, né? O meu repositório de usuário espião, ele sempre vai voltar um usuário cadastrado. Ele sempre vai voltar isso daqui. Então, como que eu mudo essa parte, né? Eu vou fazer o seguinte. Novamente, eu vou copiar esse carinha aqui. Vou descer aqui e colar aqui embaixo. A gente vai fazer um repositório especial para a gente. Eu vou trocar aqui, olha, teste find error user not found. Usuário não encontrado. Eu vou tirar esse nome muito grande, beleza, ele vai passar, mas eu quero que o meu repositório, né, agora quando a gente chamar esse select user, dê erro.
Para isso, eu vou ter que fazer uma jogada um pouco especial aqui. Eu vou chegar aqui e criar do nada uma classe que vai chamar users repository error. Vou colocar aqui, olha, que ele vai implementar, né, como se fosse uma herança, na verdade é uma herança, e eu vou fazer o seguinte, olha, ele vai utilizar o método selectUser, certo? Certo. Então, eu vou colocar aqui, olha, selectUser, self, first name, com uma string, e return nada. Para que essa classe aqui? Porque agora, ao invés de eu utilizar essa classe aqui de repositório espião, eu vou utilizar essa classe aqui de repositório error. Por quê? Porque quando eu for chamar o selectUser, aqui, olha, nesse user finder, ele vai voltar, né, uma lista vazia. Voltando uma lista vazia, vem para cá. E a gente vai ter o nosso erro. Então é isso que eu vou querer fazer, né? Nota que eu não estou mudando o User Repository Spy, que a gente implementou na nossa última aula. Então é isso que eu vou deixar. Nota que a gente vai ter a mensagem de usuário não encontrado, que eu vou colocar aqui quando a gente lançar o nosso erro. Usuário não encontrado, né? Lembrando, vai bater no nosso selectUser, vai verificar que o user é uma lista vazia e vai levantar esse erro. É isso que nós queremos. Então, beleza. Vou salvar aqui o projeto, rodar novamente o nosso teste unitário. Beleza. Conseguimos aqui. Para testar, né, se não é um falso negativo, vou colocar qualquer coisa aqui na frente. Testar novamente. Beleza. Ele caiu no nosso erro de usuário não encontrado. Então está certíssimo o nosso teste. Voltar aqui, rodar de novo. E nota que agora, se eu rodar aqui o PyTest e ver como que estão os meus erros, né, os meus testes unitários, perdão, olha só, eu tenho o teste do find, eu tenho o teste do find com erro na validação de nome, teste do find, né, com erro em um nome muito grande, e teste do find, né, de um usuário não encontrado. É isso que nós temos. Beleza. Não acabei ainda. Eu quero fazer uma outra jogada, que é o seguinte. Vou deixar essa aba aqui. Deixa eu subir novamente. E aqui para o nosso User Finder. Eu quero alterar um pouco esse meu método. Nota que eu já fiz os testes unitários, certo? Então, para eu saber que está tudo dando certo, significa que se eu alterar, né, se eu refatorar esse meu método aqui, os testes têm que continuar passando. Eu vou explicar isso daqui de um jeito melhor. Eu vou colocar aqui, olha, um def validate name. Lembrando que 2 underlines é para falar que é um método privado. Vou colocar um self. E vou colocar aqui first name, sendo uma string. Ele vai retornar none. Fica aqui comigo, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essas duas validações, né? Vou tirar, vou colocar aqui. Beleza. E em vez de eu chamar a validação cruamente aqui no meu método find, eu vou colocar self validate name com first name. Vou tirar essa parte aqui, beleza. Como esse método aqui ele não está chamando nenhum outro elemento dentro da minha classe, eu posso chegar aqui, colocar um class método para falar que eu não chamo ninguém, e trocar esse self por CLS. Bem, eu fiz essa alteração, né? Eu joguei essa parte aqui para baixo.
Nesse caso, como é que eu sei que essa alteração está ok com o meu projeto? Se eu não ferir nenhum comportamento do meu projeto. Se eu chegar aqui nos testes unitários, rodar eles, está todo mundo passando. Significa que essas validações ainda estão funcionando. Ok. É isso que a gente consegue ver quando a gente refatora o projeto. Os testes unitários têm que continuar valendo. Aí eu sei que o comportamento se manteve na minha classe. Vou chegar aqui então e fazer o seguinte. Def, vou colocar search user, self aqui para falar que a gente está na classe. Vou colocar o meu first name, sendo uma string, e ele vai voltar uma lista. Deixa eu subir aqui rapidinho e falar no meu typing que eu estou importando um dicionário e uma lista. Beleza. Estou voltando aqui à lista. E aí eu vou tirar esse pedaço de código, colocar aqui, ok, e fazer um return users aqui. Return, faltou o N, return users. Até para poupar um pouco de linha, eu vou fazer isso aqui, olha. Se o users for uma lista vazia, vai levantar essa parte. Caso não, retorne um erro. Beleza. Fiz essa parte. Vou colocar aqui, olha. Users é igual a self.searchUser first name. Peguei essa parte aqui, colocando aqui, né? Deixa eu tirar esse excesso de linhas aqui. Beleza. Nota que fiz outra alteração no código, né? E agora eu posso testar aqui também se os meus testes vão quebrar. Opa, não quebraram. Significa que o comportamento continua o mesmo. Esse daqui está passando, né, que é o teste total, né, que é o teste do bom comportamento. E esse daqui, né, de não encontrar usuários, ele ainda está passando. Beleza, o comportamento está certinho aqui no nosso projeto. E agora, por fim, né, eu vou chegar e fazer o seguinte. Def format response. Vou colocar um self aqui. Vou colocar users, que vai ser uma lista. Ele vai retornar um dicionário. E eu vou pegar essa parte de código aqui, certo? E vou colocar aqui. Eu posso até brincar nessa parte aqui, olha. Format response. Eu quero formatar a resposta que eu vou voltar, né? Para quem estiver usando essa minha classe aqui. E eu posso fazer até o seguinte, né? Attributes é igual a uma lista vazia. Eu sei que tem jeitos melhores de se fazer isso daqui, mas eu vou tentar fazer do jeito mais simples. For user in users. Porque eu não vou querer que no meu users saia o ID dele no banco de dados. Eu vou fazer o seguinte. Attributes.append. Eu vou fazer o seguinte. First name vai ser user.firstname. Vamos até relembrar aqui, olha. Deixa eu puxar aqui, olha, meu modelo de usuário. Usuário, olha só, ele tem o ID, first name, last name e age. Eu quero que seja voltado somente, por exemplo, o first name e o age, que é a idade, né? Não vou querer retornar o ID do meu banco de dados. É isso que eu vou fazer. First name, beleza. E eu vou colocar aqui age, que é um user.age. Só isso que eu vou querer retornar, né? Esse append aqui é porque eu estou falando que eu vou colocar dicionários nesse meu attributes aqui.
E aí eu coloco esse attribute exatamente aqui. Nota uma coisa. Eu vou colocar um arroba class method aqui e trocar para CLS. Esse search user, ele está usando um self no meu projeto, que é esse user repository. Esse format response não está usando nenhum outro elemento com self. Então eu posso indicar isso com class method, que ele não está utilizando nada. Beleza? E agora eu posso chegar aqui, olha, response é igual a, aqui ele está retornando, beleza, estamos formatando, self.formatResponse, colocando users aqui dentro. Beleza, vamos limpar aqui esse espaço, vou limpar aqui em cima, e ok, eu tenho a minha classe totalmente refatorada, só que no final, return response. Olha que eu peguei cada partezinha do projeto e fui separando em métodos diferentes, né? E agora, se eu chamar o meu teste unitário, tem obrigatoriamente que está passando. Então, tudo isso que eu acabei de fazer aqui, né, foi só uma refatoração com o auxílio dos meus testes unitários, para continuar com todas as regras, mas clarear um pouco o meu projeto. Por que isso aqui é interessante do que deixar da forma passada? Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou separando o meu processamento em pequenas partes. Estou validando, estou buscando e estou formatando. Nota que, quando eu separo essas coisas, a validação que eu estou querendo aqui, olha, do meu nome, ela fica totalmente isolada do meu formatação de resposta. Então, eu posso colocar mais validações aqui que eu sei que não vai ter nenhum tipo de contato com esse outro método aqui embaixo. Isso é muito interessante, né? Isso aqui faz com que, por exemplo, eu chegue aqui e coloque um outro if, hipoteticamente, e o que eu estou mexendo nesse meu método privado não vai interferir de jeito nenhum nesses outros dois aqui de baixo. Então, eu só queria mostrar, né, como é que a gente faz esse tipo de refatoração a partir, né, de testes unitários. Tem quem chame isso de TDD, né? Eu não gosto muito de chamar essa prática aqui de TDD, mas é isso que eu fiz aqui, né, para a gente mostrar o que a gente está retratando. Por fim, só para acabar mesmo, né, eu quero fazer uma jogadinha para deixar esse list aqui mais claro para a gente. Eu vou em from src.domain modules users, import users. Estou importando, olha só, a classe de users. Para quê? Para ficar mais explícito que, olha só, essa lista que eu estou voltando é uma lista de users aqui em search user, certo? Lista de usuários. Quem é esse user que está entrando aqui, olha, no format response? Ele é uma lista de users. Então agora ficou até mais claro, né, no meu projeto essas entradas aqui e essas amostragens de código que a gente tem. Novamente, fiz uma alteração, testo os testes unitários, beleza, tudo passando. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Eu queria mostrar essa aula mesmo, porque tem que mostrar como que é essa prática de refatorar o código a partir de testes, né? Como é que a gente mantém tudo intercalado aqui. Mostrar um pouco do que é o nosso projeto, o que ele está virando até agora. E, bom, por hora é isso. A gente se vê na nossa próxima aula e até mais.